O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha porque estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mas tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que ele ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido protegemos, caros irmãos e irmãs presentes na nossa igreja, que nos acompanham nas nossas transmissões, com esta celebração agora iniciamos, conhecemos como sendo o Tríduo Pascal, isto é, a celebração do mistério de Jesus Cristo morto, sepultado e ressuscitado para nos dar vida. Percebo que começamos a primeira leitura da missa de hoje nos abre a grande ideia do sacrifício, que nada mais é daquilo que nós imaginávamos que podíamos fazer para Deus. O facere sacrum, o sacrum facere, quando é Deus que vem fazer por nós. É Ele, nos coloca a primeira leitura, que vem a nós para eliminar o pecado, eliminando aqueles que inimigos do homem, destroem o homem e o impedem de seguir a Deus. Eu apenas tenho que deixar, porque Deus realize para mim aquilo que eu por mim mesmo não consigo fazer, isto é, ser libertado de tudo aquilo que é inimigo de Deus em mim e que me impede de ser santo. Percebo que é uma unidade tão intensa que nós começamos agora com o grande sinal da cruz abrindo a celebração, mas não teremos bênção final da missa de hoje.
apenas deixaremos o Senhor no sacrário e continuaremos em adoração até meia-noite. A partir daí, entraremos naquilo que a gente chama o jejum eucarístico. Não é o jejum de preparação para a Eucaristia, mas é a ausência da presença de Deus. Hoje, depois da última missa, que tem outra depois daqui, eu não posso mais usar o anel até a noite do sábado, porque o esposo da igreja o entrega e encontraremos a igreja vazia, o sacrário aberto, a luz apagada, para sentirmos o que é a perda de Deus. Amanhã, quando chegarmos à igreja, para a celebração da morte do Senhor, não teremos a sinal da cruz para abrir a celebração e não teremos bênção no final, porque é a mesma celebração que continua. Na noite do sábado, quando nos reunimos para a grande vigília, não vamos iniciar com o sinal da cruz, porque estaremos na bênção do fogo lá fora, e a mesma celebração que continua, mas no final teremos a bênção, indicando que acabou o período passado. E como é que se abre este trilho na celebração que agora estamos fazendo? Se o Senhor vem realizar o sacrifício, isto é, o fazer para Deus aquilo que é dele, é Ele que vem realizar para o homem aquilo que o homem quer e não consegue, e vem capacitar a humanidade a receber a salvação e a celebrar a salvação no mistério dele. Portanto, a Eucaristia não se faz para nós agora uma simples grande necessidade, mas ao mesmo tempo se faz a maior e a mais urgente desejo do coração do homem. E no dia de hoje, ao celebrar o sacrifício, abrindo o grande mistério sacrificial, que Deus realiza para o homem, capacita o homem a viver a Deus, o Senhor nos entrega a única coisa que Ele quer que nós façamos para desse sacramento participarmos desta obra de salvação. E Ele nos entrega o mandamento do amor, com uma grande novidade: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar para Jesus é imitá-lo, como eu amei. Eu só posso dizer que amo quando estiver dando a vida por Deus e pelos irmãos. Eu só posso dizer que amo quando sou instrumento de salvação e de fidelidade a Deus para a salvação dos homens. E é aí que nosso Senhor nos apresenta esta capacidade de amar Ele, e agora em nós, com três grandes situações. Olha a primeira, o ato do lava-pés. O ato concreto pelo qual nosso Senhor vem mostrar o que é amar, servir, lavar, dar a vida. Era essa a necessidade agora, premente e urgente ali dos apóstolos. É esta que Ele vai fazer. Eu fico imaginando em torno de nós, de quantas maneiras em nossas famílias nós nos deparamos com a urgência do serviço fraterno, da necessidade de assistência em casa, da presença na vida familiar. Eu imagino na vida do nosso trabalho de quantas maneiras nós somos colocados diante das necessidades dos nossos irmãos. E é aí que não podemos perder a chance de amar. Porque amar é colocar-se a serviço. E esta é a primeira característica do amor que o Senhor nos vem dar. A humildade, pela qual eu estou disposto a servir aquele que está junto de mim, na hora que ele precisa, do jeito que ele precisa, naquilo que ele precisa. E a grande necessidade será sempre salvação e amor. Já faz um certo tempo, eu visitava um amigo meu na minha antiga paróquia, a primeira paróquia lá em Aracaju. E depois da missa, quando eu fui no bairro, estava começando, um bairro muito pobre, hoje é um bairro perto da universidade, é bem movimentado, tem cheio. Ele tinha uma lojinha pequena, que hoje é uma loja muito grande, mas continua com o mesmo nome: Água e
minúscula e o nome da família. Quando eu entrei, você encontra em farmácia, a comida, um verdadeiro supermercado. Eu olhei para ele e disse: Zé Carlos, isso é propaganda falsa. Eu vou denunciar você. Você é uma pessoa desleal. Está dizendo que era injusto para vender de tudo. O filho dele que eu batizei, que hoje não é mais nem católico, olhava para mim e dizia: e aprendi com vocês padres a ser assim. Eu olhei para ele e disse: como? E ele olhava para mim e dizia: eu ia para a igreja, era para ouvir ecologia, política, menos Jesus Cristo, a salvação. Cadê a humildade? Cadê o lava-pés? Eu não levei o Senhor para salvar os irmãos. E olhava para ele e dizia: você tem razão. Conversava com um bispo que trabalhou muitos e muitos anos na Amazônia. E fazia questão de dizer, conversando na reunião conosco, eu tenho orgulho comigo. Durante esses anos todos que trabalhei na Amazônia, sempre respeitei a cultura, nunca batizei índio. Eu olhei para ele e dizia: eu tenho vergonha de ser tão bispo quanto você. Meu irmão, se São Paulo tivesse pensado igual a você, quando ele entrou na Europa, se deparou com uma cultura diferente, se ele tivesse como você respeitado a cultura, nós hoje não conheceríamos Jesus Cristo e não teríamos a salvação, porque Jesus Cristo não é cultura, é salvação. Lavar os pés, disse o Senhor, para que você tenha parte comigo, e eu terei parte com ele, quando eu, agora, imitando o Senhor, levo o Senhor aos irmãos, para que eles experimentem, conheçam, amem e si. Mas aí vem a segunda situação. Para capacitar os homens a viver este amor, que nós por nós mesmos não conseguiríamos, ele se faz o alimento. O que é o alimento? Nada mais nada menos do que aquilo que eu recebendo em mim, se transforma em mim, para que eu tenha as realidades próprias da vida. E que possa enxergar e ver, que tenha todo o meu organismo funcionando, e que a produção de tudo aquilo que meu corpo precisa possa acontecer. É exatamente isso que o Senhor nos quer ensinar. Ele se faz o nosso alimento, para que alimentados dele, não tenhamos o Senhor transformado em nós, mas nele transformados, sejamos capacitados a amar. Santa Elizabeth da Trindade, um mistério tão forte, tão intenso como esse, dizia e rezava: meu Cristo, me receba na minha humanidade pobre, miserável e pecadora, mas use dela, da minha humanidade, como a continuação e um complemento da sua, da história dos homens, para continuar manifestando o seu amor. A Eucaristia é Deus conosco, para fazer com que nós agora, alimentados dele, tenhamos a força de nele viver e por ele sermos vida, tendo vida para os irmãos. Mas para que a Eucaristia seja celebrada, o Senhor nos dá hoje o terceiro presente para expressar o mistério do amor, o sacerdócio, e faz com que homens sejam retirados do meio da comunidade e a ele incorporados no mistério da celebração, no mistério do sacrifício, para que possam, deste jeito, continuar fazendo um presente pelo sacrifício, para alimentar os homens. Os maiores esforços que a gente teve agora na tradução do sábado foi fazer com que a gente repetisse aquilo que é tão belo: orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício. E alguém me dizia: é exaltar a pessoa de Salvador, é exaltar demais a figura do padre. Mas não é o padre. Eu, Marco Eugênio, eu, Padre Gilson, estamos no vosso. Este meu é o dele. É ele quem está oferecendo. Olha o que ele dirá a Madalena: vá agora aos meus irmãos e diga que eu subo para o meu Pai, agora Pai de vocês,
meu Deus, agora o Deus de vocês. E a gente completa, para que celebremos o único sacrifício que é dele conosco. O sacerdote nada mais é do que um simples instrumento nas mãos de Deus para realizar esta obra. E essa é a sua função, sacrificar. Santo Tomás de Aquino, meditando a verdade da Eucaristia, nos diz: a Eucaristia não repete, mas atualiza o único sacrifício de Cristo. Atualizar é colocar em ato. O único sacrifício que aconteceu na cruz é colocado em ato constantemente até o final da história, naquilo que celebramos na missa, e que Nosso Senhor antecipou na noite da sua paixão, no dia de hoje, para que dele pudéssemos participar. E continua Santo Tomás: tanto vale cada missa, quanto vale o sacrifício de Jesus na cruz, no Calvário. Lá, ele se imolava. Aqui, ele une a sua igreja, a sua imolação. Lá, ele se imolava no seu corpo físico. Aqui, ele o faz no seu corpo místico, que é a igreja. Lá, o sacrifício era cruento, com derramamento de sangue. Aqui, é o único ato de amor que deu sentido àquele sacrifício, fazendo com que o único cravo capaz de segurar Deus pregado à cruz fosse o cravo do amor, nos diz Santa Catarina de Sena, que deu todo sentido ao grande sacrifício e que agora nos incorpora a ele. Queridos e santos irmãos, que na noite de hoje agradeçamos ao Senhor o grande mistério do mandamento que nos deu e que se fez para nós o exemplo para que pudéssemos imitá-lo, como eu amei, lavando os pés. Capacitou-nos a viver este mandamento, fazendo-se para nós o alimento, e para que tão grande mistério continuasse sempre atualizado, instituiu o seu sacerdócio, para que o sacrifício fosse constantemente oferecido. Vamos agora realizar de maneira simbólica este ato do Senhor, lavando os pés dos nossos irmãos.